call, make my body go, make our bodies higher. Fala galera, bom dia! Professor Edson de Matemática, mais uma vez para vocês. Olha só galera, continuando nossa aula de frações. Semana passada vocês tiveram aula com o professor Oséias, certo? E ele começou esse trabalho com números racionais. O que são os números racionais? Números são escritos na forma de frações e números decimais que contêm vírgulas. E vocês já iniciaram com frações, beleza? É isso aí. O professor Edson vai dar continuidade aos assuntos com vocês sobre frações e dessa vez nós vamos trabalhar um complemento, chama-se frações equivalentes e depois simplificação de frações, ok? Beleza, Creuza? Desde já um abraço a todos e concentração. Vamos lá, galera. Olha só, frações equivalentes. A palavra equivalente, para vocês entenderem melhor, significa igual, tá? Não totalmente, aproximado, certo? Então é equivalência. Por exemplo, a minha aula de matemática é equivalente à aula do professor Oséias. Aulas parecidas, aulas iguais que se encaixam, porém com professores diferentes, ok? Então isso é um pouco de equivalência, né? O time do Paysandu é equivalente ao time do Remo, né? Calma, não é para achar graça não, tá? É só um exemplo. Os dois jogam parecidos, jogam iguais, só que não. Pois bem, vamos lá. Trabalhando as figuras geométricas. Eu tenho um exemplo aqui, parecido com o exemplo do livro, tá, gente? Quero que vocês acompanhem aqui, ó. Trabalhando esse pequeno exemplo de equivalência, frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas frações que são geradas a partir de uma matriz, tá? De uma figura, ou seja, uma quantidade cabe dentro da outra, da primeira. Como é que funciona? Vamos lá. Eu tenho essa primeira figura, né, que vocês já aprenderam com o professor Oséias, as leituras das frações, a interpretação das figuras, a construção da figura geométrica, né, falando da figura geométrica, a fração geometricamente construída, que vocês já trabalharam com o professor Oséias, descobrindo, interpretando as figuras, transformando graficamente em frações, né, escritas. E agora nós vamos aqui trabalhar essa outra parte que é a frações equivalentes. Então, bom, você sabe o que é meio, tá? Você já sabe o que é um numerador, você já sabe o que é um denominador, já sabe fazer a leitura da fração e você sabe o que significa meio, né? Representando graficamente, quando eu falo representar graficamente, é a forma da figura. Então, eu tenho aqui meio, tá? E tenho aqui graficamente a figura, ó. Tenho um inteiro e o que está pintadinho é meio, tá? Bacana. Essa outra figura aqui é a mesma, porém está escrito 8/16. Como é que eu vou transformar? Esse 8/16 aqui é uma fração equivalente a essa, tá? Ou seja, toda essa fração cabe dentro dessa aqui, ou essa fração foi gerada a partir dessa outra, tá? Então, como é que eu encontrei 8/16 de meio? Simples. Olha o que você vai fazer, tá? Você vai, ó, construir mais partes, ó. Olha só, tá? Vamos conferir agora? Então, como já foi estudado antes, meio, você pintou uma parte de um inteiro, então tirou o meio, tirou um pedaço, tirou a metade, meio. E aqui, o que está pintado na fração, o que está pintado é a parte de cima, é o numerador. Tá? E a parte de baixo é a quantidade de partes que eu tenho. Tá? O número de cima é o numerador, é a quantidade que foi usada, comida, pintada. E a parte de baixo, que é o denominador, é a quantidade que está dividida
dividida a figura, né? Então, ó, comi um pedaço de 2. Comi 8 partes de 16. Então, será que é verdade? Quantas partes pintadas tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8 partes pintadas. E quantas partes está dividida a figura? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha aí, ó. Como eu transformei a fração equivalente, né? Então, lembrando que a fração equivalente, ó, ela faz parte do inteiro da primeira fração na qual eu trabalhei, certo? Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui duas frações iguais. Essa primeira é a original, tá? Essa primeira aqui é a original. Então, essa primeira significa o quê? 1/3, ou seja, eu utilizei um pedaço de 3, tá? E eu transformei a segunda fração, que é a mesma, numa fração equivalente. De que maneira? Né? Então, eu tenho que consumir 2 pedaços de 6. Então, o que é que eu faço? Eu divido novamente esse mesmo pedaço. Então, ó, vou dividir a parte pintada, ó, divido a outra e a outra aqui, ó. Então, vamos ver se está certo? 2 de 6, 2 pedaços pintados de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, né? Então, é dessa forma que nós desenvolvemos, a partir da figura, uma fração equivalente. Agora, professor, e se não tiver figura, como é que eu vou transformar uma fração equivalente? Simples. A fração equivalente, ela é o produto, tá, de uma multiplicação. Por exemplo, aqui, ó. Qual é o número que eu usei para multiplicar essa fração que deu 8/16? Né? Vamos prestar atenção aqui. Então, ó, 8 foi o número. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Olha aí, ó. Certo? Então, beleza, Creuza? Aqui, ó. E aí? Qual foi o número que eu utilizei aqui para multiplicar com essa primeira fração que deu 2/6? 2. Né? Ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Olha aí, ó. Interessante, né? Então, essas duas maneiras vocês estão conhecendo agora de construir, de encontrar uma fração equivalente. Recapitulando, graficamente, ou seja, na figura, basta você pegar a segunda parte e dividir, tá? De maneira que toda essa figura seja extraída daqui de dentro, tá? E a segunda parte é você encontrar um número que você possa dividir multiplicar a primeira fração para você encontrar a fração equivalente. Nesse caso, 8/16 é uma fração equivalente de meio, tá? 2/6 é uma fração equivalente de 1/3. Como foi que eu encontrei 8/16? Ó, multiplicando por 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Tá? Só lembrando que o número que você encontrar para multiplicar, ele vai servir tanto para o numerador como para o denominador. Tem que ser um único número. Ok? Beleza, Creuza? Ótimo. Vamos aqui para mais um exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou encontrar uma fração equivalente. Tem que ser uma fração equivalente. Tá? Aqui também eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Aqui também eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Aí, como é o processo, galera? Você vai ter que encontrar um número que você possa multiplicar tanto o numerador como o denominador para você encontrar uma fração equivalente. Esse é o processo da construção, da criação, do cálculo da fração equivalente. Tá? Então, vamos lá. Qual é o número que eu utilizei para multiplicar o 10 que deu 50? É 5, muito bem. Ó, 10 vezes 5, 50. Agora, 5 vezes 5, 25. Então, 25, ó, sobre 50
é uma fração equivalente de 5 décimos, certo? Esse segundo exemplo, eu já tenho 8 no numerador, então qual é a fração equivalente de 2 terços? Qual foi o número que eu utilizei? 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 16. Então 8/16, né? É uma fração equivalente. Ah, professor, igual daqui da figura, da primeira, 8/16, né? Então, só lembrando que a fração equivalente, elas são inúmeras, né? Você pode ter várias frações equivalentes de uma, certo? Aqui, qual o número que eu multipliquei com 8 que deu 40? 5. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 5, 5, ó. 5 sobre 40, tá? É uma fração equivalente de 1/8. Então, gente, a fração equivalente ela é bem simples. Basta você ter atenção, basta você saber um pouquinho de tabuada e basta você também saber interpretação, tá, das figuras. Como é fácil encontrar uma figura equivalente. Ok? Então, galera, essa é a nossa aula. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, ok? Desde já um abração e vamos para a próxima aula, depois que é simplificação de fração. Um abraço!